Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai começar mais um episódio nosso do IBPAD de Entrevistas da temporada de 2022. Eu sou a Jaque Buxteg, eu sou diretora aqui no IBPAD. Eu sou o Max Stable. Estamos aqui hoje com a Maria Carolina Lopes. É uma das maiores especialistas que eu conheço em redes sociais e política, doutoranda e pesquisadora em democracia digital. É um prazer imenso estar aqui contigo. Maria Carolina, não estou exagerando, você é uma das nossas professoras da nossa formação em inteligência eleitoral. Tem feito campanhas nos últimos anos, não vamos dizer quantos anos, mas eu queria começar esse bate-papo hoje perguntando como é que começou essa sua paixão por campanhas eleitorais? Conta pra gente. Max, é engraçado você perguntar, porque desde os 7 anos de idade, essa é a minha primeira lembrança de eleição, que é aquela eleição Collor e Lula, que a gente teve a primeira da redemocratização. Eu era criança, né? Tinha 7 anos, os meus pais eram envolvidos com política e tudo, e eu me lembro da identificação forte com as cores, com observar a importância que aquilo tinha. Eu ficava perguntando para todo mundo, para quem você vai votar? E aquilo me dava muita vontade de participar. Depois eu cresci mais um pouco e comecei a me envolver. Eu nunca fui filiada a nenhum partido, mas eu comecei a me envolver nas campanhas de Brasília. Fui morar em Brasília, eu morava em Goiás. Então eu era aquela adolescente que batia nos muros das pessoas, assim, batia na porta das pessoas e pedia: ei, a gente pode pintar seu muro? É para eleição, é para o candidato tal. Então eu ficava indo atrás e participava de atividades partidárias mesmo que de forma informal. Nunca fui uma pessoa de juventude, de universidade, essas coisas, mas eu era da política real, de me preocupar com quem ia ganhar as eleições. Eu sempre quis fazer jornalismo, desde que eu me entendo por gente, então foi muito fácil estar em Brasília, estudar jornalismo e gostar de política. Então essa é a minha primeira identificação com ver como são as campanhas. Isso ajuda no meu trabalho hoje, porque a política foi evoluindo e eu tenho uma memória muito longa disso, mesmo não sendo um pouco jovem, digamos assim. Maria, você já trabalhou em vários tipos de campanha distintos, né? Como que você vê, enfim, esforços diferentes e habilidades diferentes nesses tipos de campanha? Como foram suas experiências com isso? Enfim, você está envolvida nisso até hoje, mas ao longo desses anos que você mencionou, dessa sua paixão desde redemocratização até hoje, quais são essas principais diferenças, esses atributos que você vê nas campanhas? Por exemplo, a minha primeira campanha profissional, atuando dentro da campanha, porque eu cobri campanhas eleitorais como repórter, mas isso a gente não conta, não entra no meu currículo como campanha de quem está por dentro, né? A minha primeira campanha por dentro foi a do Rodrigo Hollenberg para senador. Eu trabalhava com ele como deputado, ele era deputado federal e queria se eleger senador. Foi a minha primeira campanha. A minha primeira campanha profissional foi essa com o Rodrigo Hollenberg para senador. E ali, o que eu fazia? Eu andava com o candidato dentro do carro, então a gente andou DF inteiro, Brasília inteira, e a principal mídia digital do candidato era o site. Aquela era a principal mídia, era ali que as pessoas procuravam, viam pelo Google para saber o que ele estava fazendo. Então existia uma notícia quente para o candidato, a gente fazia matéria de site. E a plataforma ligada ao candidato, a rede social que era ligada ao candidato, era o Orkut. E a gente trabalhava de uma forma super rudimentar, mas tinha coisas que ainda Na época do Orkut. A gente ainda faz hoje. Então, por exemplo, engajamento de Orkut, vocês imaginam como é que era? Assim, vocês têm algum palpite como a gente podia fazer engajamento de Orkut? Conta pra gente. Lembra que tinha aqueles murais que funcionava como a plataforma fez para ser como depoimentos? Isso. Então você ia lá no testemunho, não era assim? Você ia lá no testemunho e colocava assim: fulano não aceita. Porque não existia chat, né, direto ainda, não existia uma forma de se comunicar direto, e a gente usava esse do testemunho para conversar coisas privadas.
a gente, não sei nem se pode falar, não vou caçar um mandato que não existe mais, né, hoje. Mas aí a gente ficava colando, assim, copiando e colando. Não propaganda, mas, por exemplo, a gente ia no grupo das pessoas que gostavam do Cerrado. Eu amo Cerrado. E o candidato tinha uma ligação com o Cerrado. Aí a gente ia lá e falava: ei, você ficou sabendo que o Hollenberg tem uma lei que protege o Cerrado? Olha que legal! Era assim. Era super manual. Era super manual. Não tinha, assim, robô fazendo em massa. Era assim que mas no funcionava. fundo você tava batendo na porta das pessoas, né? Igual você começou fazendo e gostava, né? Exatamente a mesma lógica. E chamar pra conversa. E aí as eleições foram mudando, porque foi proibido pintar muro, né? Não pode mais. Então, às vezes, a gente encontra um muro pintado de antigamente. Proibido fazer camiseta. Lembra que existiam as camisetas de político? Lembro. Virava pijama depois. Era uma coisa. Você ter a camiseta do seu candidato. E o PT você não ganhava, era só comprado. Então, era um artigo de luxo, assim, um artigo fashion, que hoje está voltando a história do boné do MST e tal, enfim. E aí é isso. Então, lá na campanha do Rodrigo tinha essa coisa um pouco já digital, mas era site. Então, essa coisa de colar no Orkut, eu não participava tanto dessa estratégia. Mas era matéria todo dia que tinha que fazer para o site. E o político ficava abrindo o site dele, sabe? É importante depois a gente pode retomar essa história do que o político quer ver. Isso é importante a gente depois. E é isso, aí foi mudando e depois eu fui fazer a campanha. De novo, eu fui fazer Copa do Mundo, que a gente pensa que não tem a ver com eleição, mas a gente até pode retomar esse assunto depois, porque eu aprendi muita coisa lá sobre como enfrentar crise fazendo a Copa aqui no Brasil e também sobre respostas de mensagens, que são elementos importantes para a gente retomar. Mas você estava falando, eu acho que você tocou muito na perspectiva de maturidade digital, né, dessas campanhas. Você acha que tem diferença, pensando, né, na inserção digital e nessa utilização, né, de dados, como dava para usar, se era manual, se não era manual, como a gente fazia? Você acha que tem diferença por cargos, né? Porque você mencionou campanhas proporcionais, você mencionou, né, campanhas majoritárias. Então, na prática, existe diferença, além da maturidade digital, de outros elementos para o seu trabalho no cotidiano? Um pouco sim, um pouco não. E é assim, numa campanha proporcional, vamos falar melhor língua, numa campanha para deputado estadual, o escopo disso que a gente vai analisar é muito menor. Às vezes, até numa campanha para governador. O que isso significa? Vamos pegar esse exemplo antigo de 2000, essa eleição era 2010. Era 2010. Vamos pegar esse exemplo de 2010. Eu tinha, então, uma campanha para senador, numa unidade da federação, e uma campanha para presidência. Qual era a diferença entre os dois trabalhos? A campanha da presidência tinha um volume enorme de tweets que geravam relatórios incríveis, enormes, com relevância, de fato. Por quê? Porque eu dizer, a gente pega um universo aí, eu dizendo um universo de 1000 tweets. Hoje teve um debate e eu analisei com o meu bot 1000 tweets. Eu tenho, então, o Max vai saber falar melhor disso, eu não sou muito boa de estatística, mas eu tenho uma amostragem relevante sobre o relatório que eu estou gerando. Na campanha para o Senado, e aí menos ainda para federal e menos ainda para estadual, esse universo pode ser pequeníssimo. Ele pode ser um universo... Então, se para a campanha presidencial eu tenho um universo de 1000 tweets para analisar hoje, para entregar um bom relatório, na campanha para deputado federal, pode ser um universo de 5 tweets. E eu posso dizer para ele que 70% foram positivos e 30% negativos. Mas será que isso vai dar realmente uma visão clara do que ele precisa saber? Pode ser que não. Pode ser que a resposta que ele queira saber se ele arrasou ou não no debate esteja no WhatsApp. Entenderam? Então, qual é a diferença? Não é só exatamente no volume. Eu dei o exemplo da amostragem que a gente vai ter, do N. O N vai ser diferente. Mas é principalmente quanto mais próxima a candidatura é de você, mais você vai precisar analisar de uma forma mais humana os seus resultados e seu desempenho na plataforma. Ou o seu desempenho também, geral, né? Porque essa coisa se mistura. Entendem? Então, se você é um candidato a deputado estadual, uma candidata a deputado estadual, talvez seja mais interessante que a sua equipe gere um relatório para você
olhando os comentários que eles fizeram num grupo específico de Telegram sobre a sua cidade, seu município. Isso pode ser muito mais relevante do que a gente baixar comentários sobre você no Twitter. Porque aí vai chegar poucos, e aí chega poucos mesmo, as ferramentas trazem. Então, o legal é a gente saber disso e ir baixando onde puder, mas ter essa noção geral. É isso, a diferença é essa. É uma ótima ideia isso, Carol, dessa deputado estadual, ou seja, uma campanha pequena, de uma abordagem pequena. A gente tem, é óbvio que a gente vai ter outros artifícios para captura, obtenção e mensuração desses dados, né? E é isso que a gente vai falar bastante nesse curso de formação eleitoral. Como que a gente, em campanhas menores, em campanhas que a gente precisa ter uma... Eu não vou dizer gambiarra, mas uma criatividade de dados importante. Mas legal, estou gostando. Conta mais pra gente. Um exemplo pode ser o seguinte, eu quero ensinar isso no curso, ensinar, assim, desenvolver um pouco melhor essa técnica que eu tenho, que é um candidato X que eu trabalho tem Estou dando um exemplo, assim, não estou dizendo. Ele tem um WhatsApp que ele já usa para trocar ideia com o eleitor, e é um WhatsApp institucional. De repente, para entregar um bom relatório para ele, eu vou precisar buscar palavras-chave na busca do WhatsApp. Simplesmente digitar na busca do WhatsApp a palavra, vamos supor que ele esteja trabalhando com o tema, vamos pegar um tema, gasolina. Ele queira saber o que o povão está falando da gasolina. E eu posso digitar gasolina, anotar, descobrir a quantidade de menções e digitar Bolsonaro. Ou tentar descobrir frases que estejam já jogadas aí, frases que já são feitas, ou descobrir se um meme viralizou. Vamos supor que ele tenha ontem jogado um meme na plataforma. Eu queria descobrir no Zap se chegou para essa galera dele. Eu vou nesse WhatsApp que inseriram esse parlamentar nos grupos e digito esse termo e descubro que 200 pessoas no universo de 500 estão falando da gasolina. Isso pode ser relevante. Eu quero mostrar um pouco mais disso no curso. Eu gosto dessa ideia, Carol, porque não... Assim, é muito diferente o trabalho de monitoramento ou de obtenção de dados de grandes marcas ou grandes que têm assim, uma quantidade gigante, ou seja, você tem muito caldo para trabalhar, né? Esses truques são ótimos. E eu acho que a gente já trouxe também alguns outros papos, isso de o não ter, às vezes, né, o orçamento para ter uma ferramenta, ou até mesmo como você trouxe, não ter o volume suficiente de interações para gerar esses relatórios gigantes, não justifica a ausência de inteligência, né, a ausência de análise de dados em campanhas. Então, às vezes, essa estruturação que você traz de como analisar e como trazer insight de verdade e esses achados que são importantes para as tomadas de decisão, para as produções de conteúdo, enfim, para todas essas dimensões de uma campanha, às vezes isso se torna mais importante do que eu ter os 1000 tweets diários ou não, que eu vou, né, a amostra de 1000 tweets ou não, que eu vou analisar e vou conseguir levar um insumo final para esses relatórios, né? Isso mesmo. Eu venho falando que essa inteligência que a gente busca, ela está mais em usar a nossa ferramenta principal entre o que a gente tem. E uma coisa que a gente vai olhar muito no curso, o que a gente está oferecendo no curso? A gente está oferecendo formação justa para a pessoa saber usar a mente dela e os recursos que ela tem, que são muitas vezes grátis, para oferecer um bom relatório para o candidato. Para uma tomada de decisão assertiva, né? Carol, conta pra gente como é que você viu essa evolução nos últimos anos do digital, né? Das redes sociais, do site, etc., ao longo do tempo, na importância das campanhas sociais. O que você conta, assim, o que você viu? Como é que é a sua visão sobre isso? Foi assim, tem gente que fala que foi de uma hora para outra, mas não foi. Quando a gente estava lá em 2010, apesar de ter... foi a primeira eleição, na eleição da Dilma, eles trouxeram o cara que tinha feito a campanha do Obama para cá, um tal de Scott. E aí ele era um gringo que ficava andando ali, dava os palpites e tal, falava como que podia ser. Aí, no fim, eu não posso dizer se não estava tão por dentro de como que isso foi se dissipando, mas houve uma compreensão de nós, analistas que estávamos ali, de que
acho que esse cara tá falando coisas que não combinam muito com o Brasil, e rolava uma história assim. Mas ali ainda existia uma divisão muito clara entre campanha de rua e campanha de internet. Então, você sequer se encontrava com as pessoas de rua, a não ser que houvesse um evento muito grande que o pessoal da internet cobria, aí você se encontrava e tal. Quando foi, isso é essa campanha do Rodrigo que eu mencionei, quando foi em 2014, eu fiz a mobilização digital do Rodrigo governador. E aí a gente chegou na campanha do Rodrigo e existia um marqueteiro geral e abaixo desse marqueteiro faziam dois cortes. De um lado, campanha digital, do outro, campanha impressa. Então, o diretor de arte, por exemplo, que fazia as artes, as coisinhas da internet para Facebook naquele momento, aí ele já era Facebook. Para a campanha digital, não era o mesmo cara ou a mesma moça que desenhava a campanha impressa, vocês entendem? Então, o jeito que o número do candidato saía no impresso era diferente do jeito que saía no digital. Ainda acontece isso. Mas era assim, fazer um corte assim. E aí, quando fazia esse corte, tinham cabeças no digital e cabeças no impresso. Isso tem que acontecer porque, de certa forma, impresso tem data para entregar, 1.000 santinhos com 1.000 pessoas. Só que dessa campanha do Rodrigo que a gente fez em 2014, para outra campanha que eu fiz, aí a gente já começa a não citar nomes, que fica muito próximo, para outra campanha de 2018, isso já não existia mais. A cabeça estava junto com os dois núcleos. Isso mudou, entende? Então, o que acontece? Essa pessoa que chama, esse marqueteiro, ele meio que some, porque as campanhas deixaram de ter financiamento privado, isso é um caminho que depois aconteceu, o dinheiro reduziu, então você para de contratar pessoas que te cobram uma fortuna. Assim, o Ciro está fazendo isso, mas isso não significa que ele vai ter uma campanha muito... Ele não vai ganhar a eleição, significa que ele vai ganhar a eleição. E essa pessoa tem que descer, ela tem que ficar no meio das duas. E essas duas equipes, digital e impressa, ela tem que ficar junta. Porque para eu, do digital, fazer uma estratégia boa de impulsionamento de conteúdo, eu preciso saber quem são os aliados daquele candidato nas cidades. Quem está fazendo... O santinho tem que ser virtual também, vocês entendem? O santinho tem que ser virtual também. E para monitoramento, onde que isso junta? A inteligência de pesquisa, das pesquisas quantitativas. Quando alguém chega com uma pesquisa quantitativa e vai apresentar um dado, o pessoal do digital tem que ter esse dado para conseguir bater com o relatório da internet, com o relatório de monitoramento, para saber, realmente, nós chegamos a esse resultado também, de que as pessoas estão preocupadas com o trabalho. Ou para dizer, não, mas na internet, isso aqui é ironia, isso aqui só tá mentindo. Sabe, essa informação que chega da internet, do monitoramento da internet, e essa informação da pesquisa Qualiquant, ela tem que andar junto. E isso melhorou de 2014, 2018 para cá. Está incluindo mais. E o pessoal da internet não é só aquele pessoal esquisito mais. Já é o pessoal que pensa. E aí, o que eu quero? Eu quero que o pessoal da internet, que sou eu, vire essa pessoa grande. Que também vai... Eu já tô fazendo isso, de certa forma. Minha última eleição foi assim. Eu já não era só a pessoa da internet, eu já era a pessoa do impresso. Mas, assim, o meu objetivo é que a gente da internet vire a cabeça. Carol, você acha que, de alguma forma, essa evolução até tecnológica que a gente teve de ferramentas, né? Você mencionou a época que você estava no Orkut, que vocês faziam tudo muito manual e tal. Você acha que isso ajuda nesse processo? E a minha pergunta vai além, assim. Como que eu consigo me organizar de uma forma ótima para nesses outros formatos que a gente precisa de inteligência, como você falou do WhatsApp, né? Por exemplo, tipo, eu preciso olhar grupos, eu preciso buscar as coisas lá dentro. Como eu posso me organizar para que eu não seja inundado de informação e para que eu possa tomar decisão e criar estratégia, como você está mencionando? Se você, dentro dessa sua pergunta, for uma candidata, as pessoas que trabalham com você, uma pessoa de inteligência da sua equipe, tem que ter o bom senso e a formação, então a gente vai oferecer a formação de conseguir elaborar relatórios muito concisos, assim,
3 páginas de tudo que é importante, de tudo do caos que é a internet, mas de forma muito concisa. Eu gosto muito de ensinar isso, de falar disso. Eu bato sempre na tecla com o Max. Max, a gente tem que ensinar. Não, bota aí nas entregas de valor do curso um template eu falo assim, né? Um template de apresentação de resultados. E aí o Max, mas para quê? Porque muita gente me pergunta, Carol, você tem um modelo de relatório? E um modelo de relatório não é um modelo de 10 páginas, é um modelo que seu chefe leia. Às vezes uma página que tenha desenhos, resume para a candidata qual é a situação de momento. E o que for grave, a gente, que é analista e profissional da área, tem que usar o celular e ligar, sabe? O que for grave, o que estiver acontecendo de muito grave. Deu ruim. É complicado, mas tem que fazer. Às vezes, assim, estourou um negócio aqui, tem que ligar para o chefe, para a chefe. Essa relação, ela tem que acontecer, se não for direto. No caso das campanhas para deputado federal e estadual, é provável que seja direto. Não existe uma marqueteira fazendo o negócio todo. Senão, você liga. Agora, eu me lembro de uma história bem interessante da eleição de 2014, que foi assim... e aí, olha como é importante. Você diz, como a gente organiza esse tanto de informação. Dentro de partidos políticos e de campanhas, tem muito telefone sem fio, muito. Você tem que organizar primeiro ali, para depois trazer as informações externas, o caos que está acontecendo. Eu me lembro uma vez que a gente desenvolveu uma estratégia muito legal para o WhatsApp, uma estratégia que realmente foi boa. A Nina Quintana estava na minha equipe e ela conseguiu fazer um trabalho mágico. Só a Nina cuidava do WhatsApp da campanha para governador inteira. E aí, só que aí o governador estava agoniado e ele pediu para o pessoal da juventude para fazer a estratégia. Só que já existia estratégia. E aí eu trouxe o pessoal da juventude para nos ajudar. E aí, mas o que está acontecendo? Não, porque ele mandou fazer. Eu falei, mas a gente já faz. Eu peguei o meu carro, fui até Braslândia, que é a minha cidade, mas eu não tinha nenhuma vontade naquele momento de ir a Braslândia. E ele tinha um compromisso lá, o candidato. Eu peguei o meu carro, eu dirigi muitos quilômetros, eu desci do carro. Quando terminou a eleição, eu falei, Rodrigo, aí peguei na mão dele, oi, Carolzinho, o que foi? Então, 2 palavras no ouvido dele. Nós temos uma estratégia para o WhatsApp, ela está funcionando, eu tenho os números, não sei se estão chegando até você. Acabei de mandar no seu WhatsApp. E aí o candidato está entrando no carro. Abre aí e veja, para você saber como é que está indo a estratégia para o WhatsApp. E lá no WhatsApp dele estão tantas mil pessoas, tantas mensagens enviadas, tantos feedbacks, um relatório de 5 linhas, mas que tem tudo que o candidato precisa para saber que está sendo feito. Ele sabendo, cara, tranquilo, agora vamos lidar com as informações de fora. E eu pretendo falar um pouco disso, na verdade, no curso, que é como é que você presta essa informação para o seu chefe, para a sua chefe. Como é que você presta as informações para a sua chefe? Por quê? Porque não adianta nada, a gente tem um monte de informação se a cabeça da campanha não sabe o que está acontecendo. E a cabeça da campanha é sempre a candidata e o candidato. Esse pessoal de marketing, de partido, não sei o que, vem depois. Principalmente em campanhas proporcionais. Muito bom. Carol, a gente já está chegando no final já do nosso papo. Eita, eu falo muito. Não, acho que tá... Vamos lá, a gente tem acho que 2 últimas perguntas. Mas a primeira pergunta é: o que vai ser o segredo? O que você está esperando para essas eleições de 2022? Eu estou bem empolgada. Eu estava até falando agora com um pessoal que eu vou trabalhar com eles, que eu tenho uma estratégia na minha cabeça que envolve pegar elementos que estão na mídia. Eu vou escrever um texto agora sobre quer ver, tem até aqui escrito. O título não fiz ainda, mas é uma coisa do tipo, o que a gente pode aprender com o BBB para a política? Mas não só o BBB. O que a gente pode aprender com estratégias midiáticas, por exemplo, que a Anitta usa, que aqui no Ceará o Wesley Safadão usa, sabe? Para usar na política. O que isso quer dizer? Que uma coisa que não é exatamente uma grande novidade, mas é uma grande dica para essa eleição a gente precisa olhar para o TikTok, não tem o que fazer mais, de ficar reclamando, dizer, mas eu odeio, porque é dancinha, não sei o quê. Não tem jeito. O TikTok vai ser usado na eleição, a gente querendo ou não, porque as pessoas estão usando o TikTok. Então, a primeira dica aí, o primeiro caminho que vai ser um pouco mais legal e diferente a gente vai precisar trabalhar bem as músicas da eleição, não vai ser só alguma coisa jogada.
mesmo que seja um candidato, sei lá, estadual e tudo, vai ter que trabalhar bem as músicas, as coreografias, a imagem que tem que ser espontânea da eleição, então tem que ser população fazendo e não você fazendo, sabe? Então, acho que vai ser uma coisa legal, essa inserção do TikTok como plataforma e as características dele, relatórios por TikTok, dancinhas, umas músicas muito legais, lançamentos espetaculares. E uma outra coisa que eu quero destacar, que é da campanha passada, mas passou batido. Não batido para quem ganhou as eleições. Quem ganhou as eleições mostrou e como fazer isso muito bem, mas que não tem mais jeito e agora o PT está correndo atrás. Então, vamos falar dessa grande polarização aí, Bolsonaro e Lula, que vai ser terrível assistir isso, vai ser muito ruim. Vai ser uma eleição muito pesada, ruim nesse sentido. E o que a gente espera? O que a gente está vendo? Que o espontâneo ganhou na eleição passada, que é, mesmo que você tenha uma grande agência por trás, fazendo propaganda para você, mesmo que você tenha grandes marqueteiros, e mesmo que você impulsione conteúdo lá, você precisa fingir o espontâneo, forjar o espontâneo. Então, aquele pão com manteiga do Bolsonaro na mesa suja não é por acaso, é porque eles entenderam muito bem, a gente não vai entrar na seara política, mas é um fato, eles entenderam que a população que está produzindo conteúdo queria ver na política, se ver na política. A população posta o pão com manteiga, ele queria postar também. E o PT não percebeu isso naquele momento, e eu vou mandar depois um link, vocês podem colocar na descrição e tudo do episódio, um estudo que é mostrando a estética dos dois, e muito claro o PT ainda com a estética muito de agência de publicidade. Então, tudo muito bonito, muito trabalhado. E o que a gente viu na semana passada? O PT lançou um vídeo que é bem espontâneo. Então, se a gente não memeficar, a gente vai continuar fazendo eleições frias, longe da população. Então, essa é uma segunda dica. Vamos fazer eleições quentes, espontâneas. Se antes era humanização, eu lembro dessa conversa ali, principalmente mostrando na eleição de Obama, de 2008, a foto dele com o cachorro, ele brincando com a turma. Se antes a gente tinha o foco na humanização, não mais naquela postura daquele político, daquela política sendo, né, era humanização. Agora a gente está indo para uma humanização e uma espontaneidade, né? Talvez a gente está assim, a palavra-chave não é mais, já é humanização, mas é espontaneidade na estética também, né? Exemplo, lembra que tinha propagandas da Dilma com cachorro? Legal, ela gosta de cachorro, ela cozinhando, mas a câmera que era usada para filmar aquilo ali deixava ela assim em primeiro plano, atrás tudo embaçado, uma coisa Full HD assim, de cinema, lindo, 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 lindo. Só que a população começou licença, vou mexer na câmera, a pegar o seu celular e a usar para si próprio, a fazer tipo assim, ai gente, olha meu cachorro, olha que legal meu cachorro, minha vista, ai que lindo. E o político não estava fazendo isso. A população fazia, opa, mas eu sei fazer isso, eu sei mostrar que minha casa é legal, que eu tenho um cachorro, olha aqui, eu estou mostrando. A população começou a operar, minha cama aparecendo aqui. A população começou a operar e os políticos continuavam ali, os políticos, assim, o PT, que estava em... A tradição, né? A presidência era deles. Então, o Temer, a campanha do Alckmin foi assim também, Full HD. A população se filmando, e o Alckmin no Full HD, a Dilma, não sei o quê. Legal, só que teve houve uma ruptura, um desnível. A direita chegou, não só no Brasil, porque eles não aprenderam aquilo ali, a direita chegou e falou, opa, tá tendo uma transformação digital. A direita é boa de observar essas coisas. Quando a gente olha para a história, a gente fez... Enfim, não vamos entrar aqui nas... Mas, enfim, a direita olhou e falou, cara, vamos forjar essa espontaneidade, vamos fazer o cara com o celular na mão tremido. E aí eu tenho um texto que eu vou mandar também para vocês, que transposição do São Francisco, Lula, Bolsonaro. E aí tá o Lula com a foto do Stuckert, com todo respeito, e tá o Bolsonaro com a imagem que foi o filho dele, que era o Eduardo, que estava aqui no Ceará, que o Eduardo
fez a foto do celular. Tem o vídeo dele fazendo a foto. Em 1 minuto, essa foto tá com a água e o Bolsonaro. Em 1 minuto, essa foto estava em tudo que era o WhatsApp do Ceará. E a do Lula, ela foi buscada no banco de imagem do Stuttgart, muito mais bem trabalhada. Então, é isso. É exatamente isso. Muito bem, eu acho que é isso, né? A última pergunta é quem vai... O que as pessoas podem esperar do seu curso? Eu acho que elas podem esperar encontrar ferramentas grátis, não é de preferência, ferramentas grátis, para conseguir ler o que está acontecendo na internet sobre o seu candidato e conseguir ler também o que as pessoas falam dele nas próprias plataformas dele e dela. E, assim, por outro lado, tem um pouco de trabalho nisso. E por que trabalho? Porque é um trabalho de inteligência que eu vou ensiná-las. Eu vou ensiná-las a desvendar um pouco que tipo de informação elas podem tirar daquele emaranhado de comentários e likes e o que significa cada emoção que a internet transmite para elas conseguirem ler e trabalhar bem as candidatas, os candidatos delas. Muito bom. Muito, muito obrigada. Eu acho que esse seu curso vai ser muito legal para a gente sair um pouco dessa perspectiva, eu não vou dizer teórica, mas às vezes é um pouco, né, aérea do que a gente vai esperar de uma campanha, de como acionar isso de verdade e trazer para a realidade que a gente tem nas campanhas específicas que a gente vai ter esse ano. Então, eu acho que vai ser super legal. E muito obrigada por bater esse papo com a gente e trazer toda a experiência que você tem para a gente conversar. Valeu demais. Obrigado, Carol. Obrigada, gente. Então, até o curso. Qualquer coisa, eu estou aqui. Vou mandar para vocês os links, que aí o pessoal já vai conseguir, tendo uma noção do que a gente consegue construir de dados, né, a partir dessas observações humanas e também das ferramentas. Obrigada. Sucesso. Obrigado. Show.